Oi, pessoal! De volta com Guilherme Ferreira Entrevista, agora em sua segunda temporada, e hoje nós vamos começar com o tema falando sobre saúde. Hoje nós vamos conversar sobre diabetes com a endocrinologista Natália Thiago. Segundo números divulgados no fim do ano passado pela Federação Internacional de Diabetes, a doença atinge mais de 537 milhões de adultos com idade entre 20 e 79 anos, representando 10,5% da população mundial desta faixa etária. O Brasil está em sexto lugar em incidência de diabetes no mundo. Somos o primeiro lugar aqui na América Latina. O Brasil tem 15 milhões de pessoas adultas com essa condição e a estimativa é que até 2045 a doença alcance 23 milhões de adultos brasileiros. Vamos saber um pouco mais sobre a diabetes a partir de agora. Doutora Natália, seja muito bem-vinda. Obrigada, Guilherme, eu que agradeço o convite. Maravilha, doutora Natália. Então vamos começar explicando para o público o que é diabetes e quais são os principais tipos. Então vamos lá. Diabetes é uma alteração no metabolismo da glicose, né? Então seria esse aumento do açúcar no sangue, né? Que por um metabolismo anormal. Os mais conhecidos, né? Então, para a gente simplificar, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes tipo 1 são mais ou menos 10% dos casos, tá? 5 a 10%, aquele que é mais do jovem, da criança, por uma falência de produção de insulina, uma doença autoimune. Então, para de funcionar o pâncreas e uma hora vai acabar precisando de usar a insulina. Como é mais comum na criança, se uma hora é muito rápido, né? Costuma demorar alguns dias só. O diabetes tipo 2 é uma doença ali mais lenta, né? Então é o que representa realmente 90% dos casos de diabetes. Então é uma doença que vai ser mais silenciosa, às vezes o diagnóstico, a gente vai ver retroativo, já existia 5 anos antes aquela alteração que não foi muito observada ou não foi muito valorizada pelo paciente e ele vai diagnosticar mesmo bem tarde. Mas a causa é por resistência à insulina, então não tem falha, né, inicial da produção, mas sim um excesso de produção de insulina, mas essa insulina não funciona, né? É mais genética, é mais associada a sedentarismo, à obesidade, a síndromes metabólicas, né? Ovário policístico, tá? E tem outros diabetes gestacionais, pré-diabetes, né? Diabetes autoimunes mais raros, né? No adulto, outros tipos mais genéticos, mas, né? Aí são outros para a gente estar abordando. Doutora Natália, quem tem resistência à insulina necessariamente tem diabetes? Necessariamente não. Então, a resistência à insulina é um fator de risco principal do diabetes tipo 2. Então, se a insulina está muito aumentada, precisando de produzir muita insulina para dar conta daquela glicemia ficar normal, uma hora esse mecanismo vai falhar, né? Então, a gente previne reduzindo essa resistência à insulina e o principal fator de aumento dela é o excesso de peso. E quando suspeitar da diabetes? Então, no diabetes tipo 1, a gente vai ter aqueles sintomas clássicos, né? Então, seja o jovem, né, a criança com muita sede, muita fome, muito xixi, né, começa a ficar muito cansado, a criança não quer brincar. No adulto isso às vezes acontece, igual eu falei, né, o tipo autoimune do adulto, que é o LADA, então é mais raro e às vezes não é tão rápido quanto na criança, né. Esses sintomas são, né, da falência, né? O pâncreas está parando de produzir. Mas a gente não deve esperar esses sintomas aparecerem para suspeitar de diabetes. Como eu disse, 90% é diabetes tipo 2, e o diabetes tipo 2 ele não vai ter sintomas iniciais. A gente vai ter sintomas só lá na frente, se tiver ficado muito tempo sem tratamento, né? A evolução de um diabetes, até mesmo em tratamento, né? Mas que ficou sem acompanhamento e começou a ter um aumento da glicemia.
né, vai ter esses sintomas. Mas seria ali suspeitar no paciente que é de risco. O paciente de risco está fazendo acompanhamento, está repetindo exames anuais, um paciente que tem síndrome metabólica, um paciente que tem histórico na família de diabéticos, né? A gente vai suspeitar se a gente tiver fazendo esses exames. A gente não vai ter ali um sintoma específico. A não ser ali, talvez, a acantose. A acantose, sim, que é aquela manchinha, aquele colarzinho em volta do pescoço, né? Às vezes nas axilas, uma manchinha mais escurecida. Ali, realmente, seria um sintoma que a gente poderia, um sinalzinho que a gente poderia suspeitar. Doutora Natália, quando as pessoas devem começar a ficar preocupadas com a taxa de glicemia? Se a gente tiver fator de risco, né? Se a gente tiver fator de risco ali para pré-diabetes, para família, para diabetes gestacional, se uma mulher teve diabetes gestacional, ela tem média de 50% de chance de ter diabetes tipo 2 ao longo da vida. Ali ela já vai começar a ficar atenta a observar as suas glicemias. E quando começar a passar de 100, a gente começa já a chamar de pré-diabetes, né? Então, esse termo, né, pré-diabetes, ele existe porque já é possível ter lesão de órgão-alvo, né, não é simplesmente para falar que está subindo, né, ou que está se aproximando, não só por isso, mas porque realmente já pode ter alguma lesão. E se começar a passar de 100 a glicemia de jejum, com 8 horas de jejum, a gente já tem que começar a ficar alerta. A genética influencia no aparecimento do diabetes? Sim, principalmente no diabetes tipo 2. Diabetes emocional existe ou é mito? Existe dentro de algumas explicações, então vamos lá. Existe uma coisa que a gente chama de hiperglicemia de estresse, né? O que seria isso? Uma sepse, um AVC, um infarte, né? Uma doença sistêmica importante vai causar uma hiperglicemia, mesmo quem não é diabético. Então, às vezes, durante aquela internação, vai ter aquela alteração metabólica, é até um fator de risco para depois a pessoa vir a desenvolver diabetes, mas não pode ser diagnosticado como diabetes naquele momento, né? E existe uma tendência de quando a gente está mais emocionada, com estresse momentâneo do paciente diabético já diagnosticado, aumentar a glicemia. Da mesma forma de a gente estar com alguma emoção e a gente aumenta a pressão, né? Então, o paciente diabético, ele nota, né? Ele percebe, nossa, no dia que eu estava mais preocupada, minha glicemia foi lá nas alturas. Mas uma pessoa normal, sem diabetes, sem doenças, ela não vai fazer um pico de glicemia simplesmente por ter sofrido ali um impacto emocional, né? A não ser que fosse, igual eu falei, um impacto de estresse, né? Que aumenta cortisol, catecolaminas, hormônios, como, né, na devida proporção ali de um infarto, de um AVC. O papel do endocrinologista na vida do diabético, qual é? Então, a gente vai ajudar no controle, claro, medicamentoso, né, no controle da doença, nas orientações de estilo de vida, na identificação ali de algum gatilho que não está deixando aquele tratamento ir para frente, evoluir, né, algum perfil comportamental. A gente vai orientar no screening, que a gente fala, né, das complicações. Então, a evoluções anuais de como é que está o fundo de olho para evitar uma retinopatia, como é que está o check-up cardiológico, como é que está o pé, né, examinar os pés para ver se tem risco, né, um pé em risco de pé diabético, como que está a função renal, como é que está a perda de proteína. Então, tem exames que são feitos a cada 3 meses, a cada ano, e isso tem que ser acompanhado. Por que o diabético não pode usar qualquer tipo de sapato? Isso é muito importante. Então, o sapato, ele pode machucar, né? Então, se for um sapato muito apertado, a gente vai perceber ali na hora, não, o sapato está apertado, eu vou tirar esse sapato. Mas o paciente que tiver, claro, né, já uma complicação, não é um paciente diabético que todos eles vão ter, mas o paciente diabético que já tiver uma complicação, com uma perda de sensibilidade nos pés,
ele pode não sentir. Ele pode não sentir um sapato apertado, ficar com o sapato o dia inteiro e machucar, lesionar ali mesmo, aquele calozinho que a gente sente que está doendo e tira o sapato, ele pode não tirar. E ali ele pode abrir uma ferida, e quando ele já tem essa complicação, né, que é o pé diabético, ele já pode ter uma perda de vascularização, já não chega o sangue para cicatrizar aquela ferida, então vai acabar tendo uma complicação piorando, né, então eu não senti que eu me machuquei, eu deixei o machucado abrir e eu não tenho circulação suficiente para fazer aquele machucado fechar e cicatrizar, né, eu não tenho ali se as glicemias estiverem altas, né, eu não tenho ali um poder de cicatrização tão bom, então isso vai acabando dando um prejuízo, né, um prejuízo mesmo. E o que pode acontecer ao paciente se ele não seguir o tratamento de maneira adequada? Isso, então são essas complicações, né, que a gente chama de microvasculares, macrovasculares, né, o pé diabético que eu acabei de citar é uma complicação, né, então essa evolução seria o quê? Evoluir às vezes com uma amputação, por conta mesmo de essa perda de sensibilidade de irrigação arterial, venosa, inclusive, pode acontecer uma doença renal, quando a gente tem uma doença microvascular renal como complicação, uma retinopatia diabética, até com uma perda de vista, né, uma perda visual, por conta também, né, de mau controle ao longo dos anos, muitos anos, né, então, doenças cardiovasculares, infarto, AVC, o diabetes é um fator de risco para todas essas doenças, né, principalmente tempo de diabetes descontrolado, né, e variabilidade glicêmica, aquela diabetes que está sempre, vai lá em cima, vai lá embaixo, vai lá em cima, vai lá embaixo, né, e o tempo que isso acontece ao longo dos anos, isso é o principal fator de risco para essas complicações. Doutora Natália, a alimentação, o que deve ser priorizado e o que deve ser evitado para o paciente diabético? Então, nenhum alimento vai ser único e exclusivo responsável pelo mau controle do diabetes. Mas a gente vai evitar algumas coisas. A gente vai evitar o açúcar acrescentado, a gente vai evitar uma farinha branca por terem alto índice glicêmico, então eles vão fazer picos de glicose muito mais rápidos, muito mais altos, e isso vai ficar mais difícil da gente ter um controle com a insulina que a gente acrescentar, com a medicação que a gente tomar para dar conta, né, desse excesso. E a gente não pode simplesmente ir colocando insulina até o céu ser o limite, porque isso também tem complicações, isso também tem outros prejuízos. Mas, de uma forma geral, se a gente conseguir equilibrar os alimentos, os carboidratos, né, que são o que aumenta a nossa glicose, com fibra e proteína, a gente vai estar lentificando essa absorção, a gente vai estar retardando a jogada desse açúcar para o sangue e com isso vai ser mais fácil da gente ter um controle, a gente vai evitar fazer um pico de glicemia, a gente vai fazer um controle ali com uma liberação mais lenta e mais branda no sangue ao longo do tempo, e aí a gente consegue controlar melhor. Eu posso dizer que a frase não comer doces previne o diabetes é uma lenda? É uma lenda, é uma lenda. Então vamos lá. Não tem exatamente uma correlação do açúcar causar diabetes, né? O diabetes tipo 1, ele é autoimune, então ele vai aparecer, né, em alguma fase da vida por um gatilho que a gente ainda não tem isso tudo muito bem estabelecido, geralmente a gente crê que seja viral, e ele vai abrir o quadro de diagnóstico, né? A criança, o adolescente, né? Enfim, o diabetes tipo 2, ele sim é associado, né, ao paciente obeso com resistência à insulina, história familiar e genética, não necessariamente ao açúcar. Então, a pessoa, ela vai ter resistência à insulina, ela vai ter síndrome metabólica pelo sedentarismo, pelo excesso, vamos lá, de cerveja, de pizza, de hambúrguer, não necessariamente de açúcar, né? Eu tô falando isso porque a gente escuta mesmo, né? No consultório, às vezes o paciente fala, mas eu nem gosto de açúcar, por que eu fiquei diabético? Mas por conta dessa síndrome metabólica, né? Então, às vezes, tá sedentário demais, tá ganhando peso demais, e aí a pandemia mostrou isso pra gente, um ganho de 10 quilos simplesmente porque parou de andar de um lado para o outro, ganhou peso.
desenvolveu e abriu o quadro de diabetes, né? Isso é muito comum. Doutora Natália, você falou em álcool, o consumo excessivo de álcool para o paciente que tem o diabetes, o que isso pode acarretar na vida dele? Isso, então, várias coisas, né? Então, desde a embriaguez, ela pode confundir as pessoas que estão ali ao seu redor, né? Então, vamos pensar um jovem que está bebendo com os amigos e ficando embriagado e fez uma hipoglicemia. Então, para os amigos reconhecerem isso e estarem chamando ajuda, eles podem não reconhecer, porque a embriaguez, ela confunde muito com a hipoglicemia, confunde muito com a embriaguez. Então, pode prejudicar essa ajuda. O álcool também, ele tem fonte de carboidrato, ele é um carboidrato, né? Então, ele vai ajudar tanto no ganho de peso, né? No mau controle da glicemia. No primeiro momento, né? Nas primeiras horas, o paciente já repara, né, que ele vai ter uma queda da glicemia, porque o álcool ele inibe a produção do fígado de açúcar, produção nossa natural de açúcar. Então ele está causando, nesse primeiro momento, às vezes, até uma hipoglicemia. E no segundo momento, às vezes lá no dia seguinte, quando ele acorda, ele vai aumentar muito o seu açúcar no sangue. Então, por quê? Vai começar a digerir mesmo aquele carboidrato, vai começar a fazer aquele efeito do próprio carboidrato no sangue. Então, prejudica o controle, o bom controle, mas não é proibido, né? Então, em quantidades ali adequadas, conversadas ali com o seu médico, avisando a família, avisando quem está sempre ali com você na hora que você for beber, evitar um excesso a ponto de ficar embriagado, né? Então, acho que isso que é importante a gente avisar, né? Não, evite ficar embriagado para confundir esses sintomas e você perder o seu juízo, né? Doutora Natália, quando alguns produtos colocam zero adição de açúcar, pode haver alguma armadilha para as pessoas, principalmente para aquelas pessoas que têm diabetes? Sim, isso daí tem que tomar muito cuidado. Então, vamos lá. O produto, ele não ter adição de açúcar é muito bom, né? Como eu acabei de dizer, o açúcar, né, principalmente acrescentado, vai fazer um alto pico de glicemia. Mas não ter açúcar, aquela seção diet ali da prateleira do mercado, que é bem mais cara, inclusive, ela confunde, ela ilude o paciente que aquilo ali é um produto livre para consumo. Então, isso não é verdade, porque um biscoito sem açúcar, ele é feito de farinha branca do mesmo jeito, né? Ele é feito de farinha de trigo, né? Um chocolate sem açúcar, ele também tem, né, outros componentes ali que são feitos, que são cacau, que são carboidrato, né? Então, eles, às vezes, a gente vai olhar na tabela nutricional, inclusive, ele tem a mesma quantidade de carboidrato, seja o cacau, 70%, seja o chocolate diet, seja o chocolate ao leite. Eles costumam ter a mesma quantidade de carboidrato. Uma geleia, né? Então, uma geleia caseira, daquelas feitas sem açúcar nenhuma. É uma compota com um monte de fruta concentrada num potinho pequenininho. Então, eles vão ter uma grande quantidade de açúcar da fruta, frutose. Então, tem que tomar muito cuidado. Não é que o produto seja sem açúcar, que ele seja de livre consumo. Ele vai ser melhor do que o outro produto que ainda teria açúcar, mas ele é carboidrato. Então, o ideal é olhar a tabela de carboidrato. Eu vou consumir ali um carboidrato, seja ele um biscoito sem açúcar, um pão sem açúcar, eu vou associar, igual eu disse, com proteína, com fibra, para fazer um controle da minha saciedade, para não matar a fome todinha no biscoito, e para fazer um controle do meu pico de glicemia, para não fazer uma subida, uma elevação rápida. O carboidrato é um vilão para o diabetes? Sim, é o carboidrato que vai virar açúcar no sangue, né? Então a gente vai ter todo o cuidado para observar a tabela nutricional, o que tem carboidrato, o que não tem, o que tem mais. Não tem que tirar o carboidrato, não. Então, uma dieta sem carboidrato também vai faltar energia, né? Então, o paciente, principalmente o diabético tipo 1, se ele não coloca carboidrato, ele não está colocando insulina. Então, ele também vai ter outras complicações, ele vai estar fazendo ali até mesmo um risco de cetoacidose diabética por não estar ingerindo a insulina que a gente precisa, a gente só vai injetar no paciente com o uso de carboidrato. Ou fazer uma hipoglicemia, né? Se ele não colocar ali o carboidrato e tomar a insulina. Mas o carboidrato é, né, com certeza, ali o segredo do controle do diabetes. A gente tem que usar ele mais ou menos, vou colocar 50% da nossa refeição
e a outra metade, proteínas, fibras, gorduras boas, para fazer ali uma combinação, ali um casamentozinho mais perfeito. Como a atividade física e a boa alimentação, elas podem ser aliadas do paciente com diabetes? É fundamental, né? Então, tem até uma pesquisa que mostra que no pré-diabetes, cada 1 quilo de peso que a pessoa perde, ele reduz 16% o risco dele virar diabético. Então, essa redução de peso nada mais é do que déficit calórico vindo dieta e exercício físico, né? Então, é a melhor forma de eu prevenir o diabetes e o paciente que já tem diabetes, né, estabelecido, diagnosticado, de ter um bom controle, de prevenir aquelas complicações que a gente comentou, né, de prevenir ter qualquer perda desse bom controle com os anos. Doutora Natália, eu quero muito agradecer a sua gentileza, a sua generosidade e disponibilidade por parar seus compromissos e falar comigo por esses minutos. Muito obrigado. Nada, imagina. Eu que te agradeço aí a oportunidade e estamos aí à disposição. Quer deixar seu Instagram profissional para que as pessoas acompanhem as suas dicas? Sim, sim. É o @ doutora Natália Thiago Sena, DRA, né? Natália Thiago Sena. Maravilha. Assim que a entrevista for ao ar, o endereço que a doutora Natália deixou aqui estará descrito para você. E ao público que sempre me acompanha as minhas entrevistas aqui no YouTube, aquele agradecimento sempre muito especial. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Se Deus quiser, na próxima semana estaremos de volta. Um abraço e até lá!